Olá, bando de curiosos que visitam Gandapos. Eu estou aqui com mais um vídeo e, bom, pela introdução um pouquinho diferenciada, já dá pra ver que esse é um vídeo um pouco diferente. E antes de eu ir pro assunto do vídeo, que já dá pra ver pela legenda, pela thumb e tudo mais, eu vou fazer dois avisos. Se você quiser pular logo pro assunto, vamos fazer assim então. Quando eu tirar esse escudo, eu vou ir pro tema principal. Então até lá, eu vou dar os dois recados. Bom, vamos lá. Ai, ai, ai. Primeiro recado, avisar o porquê que não teve vídeo na outra semana. Bom, na verdade foi tudo por conta do carnaval. Sim, o carnaval acabou me bagunçando tanto que eu de verdade só consegui arrumar meus horários hoje. Ou seja, mais um pouco e nem teria vídeo essa semana. Então, então de verdade, é até uma sorte conseguir postar esse e os outros vídeos. E por conta disso eu resolvi fazer esse especial maior. E já adiantando que esse não vai ser um react de música, como já dá pra ver, já é perceptível. Então se você caiu aqui de paraquedas para ver isso, bom, é melhor sair desse vídeo e ver outro vídeo. Se você está vendo isso aqui fora do dia do lançamento, possivelmente tem mais. O próximo vídeo vai ser um vídeo de música e que por sinal já virou uma das minhas preferidas, já adianto. E bom, bora lá agora pro segundo. Ai ai ai, esse segundo vai ser um pouquinho tenso. Vamos lá. Primeiro, para qualquer um que está me assistindo, abaixe as armas e abaixe os L's, legal? Mantenha a mente aberta a qualquer coisa que eu vou falar, mesmo que não te agrade completamente. Esse é um ponto muito importante que eu acho que tem que ser comentado, de você não fechar completamente sua mente e só ouvir o que você. Ai, como fala? E só ouvir o que parece certo pra você, digamos assim, ou o que você acredita ser certo. Você não ouvir nada de mais ninguém que você julga ser errado. Eu falo isso por duas coisas. Primeiro, porque tudo bem, você pode até, fazendo assim, acabar ouvindo as maiores atrocidades do mundo e as maiores besteiras do mundo. O bom é que pelo menos você vai ter argumentos para rebater essa pessoa. E o segundo ponto é que, fazendo isso, você pode acabar descobrindo que várias coisas que você acreditava simplesmente são baseadas em mentiras. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Então, eu comento isso já de começo para qualquer possível cancelamento, que de verdade acho que nem vai ter, que afinal esse vídeo vai ter o que? 10 visualizações? Mas bom, já feito isso, eu espero que todo mundo tenha se acalmado, esteja aberto a uma conversa, a um debate. E bom, bora lá pro tema do vídeo, né? Ah, e já comentando mais uma coisa aqui de adicional. Como eu não quero que esse vídeo tenha 2 horas, eu fiz assim, eu assisti os dois vídeos que eu vou reagir e fiz algumas anotações de partes que eu vou pular. Porque são basicamente isso, contando a própria história, contando a história do personagem, coisas essas que eu vou dar uma leve resumida e comentar o porquê que eu não vou reagir a esses pontos. Então, agora sim, sem mais delongas, bora lá então, né? Ai, ai, ai. Ai, ai. Bora lá, né? O que eu não faço para conteúdo? Eita. Pura. Para franquia? Ô, ô, dificuldade. Bora lá, né? Começando. Ai, agora sim, com o nosso dinossauro da internet, Peter Jordan. Por favor, Peter, não fique bravo. Eu falo com o maior respeito, eu te admiro, meu irmão, por favor. Ai, 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 bora lá, né? Anotações na mão, bora então, né? Opa. Galera, esse vídeo aqui hoje vai ser uma resposta aos vários criadores de conteúdo que fizeram e que vêm fazendo frequentemente inúmeros vídeos respostas ao canal Inert. Vai ser um vídeo longo, com muito respeito, com certeza. Ah, eu acabei até esquecendo. Um dos motivos porque eu tô fazendo esse vídeo é porque eu fui assistir o filme que começou com esse negócio, que no caso é o Capitão América Admirável Mundo Novo.
E por isso que eu tô fazendo esse vídeo também. Porque eu achei um filme ok. Eu achei um. Eu achei um filme ok, nada demais. Eu também não sou muito fã dos filmes do Capitão América, então acabou ajudando um pouco nessa minha opinião. Ai, ai. Ao contrário de várias respostas que eu venho recebendo, inclusive, né? E vai ter muita nerdice, sim, raiz, para provar todos os pontos que eu vou trazer. E também para tentar colocar um pouquinho de equilíbrio na polarização que virou a cultura pop atualmente. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Eu sinto que eu tô sozinho nessa luta, mas eu tô disposto a acreditar que eu não tô. Esse é um vídeo que vai ser focado em argumentos e provas. Então eu gostaria muito de pedir para que vocês assistam o vídeo até o final antes de vocês irem pros comentários. Tamo combinado? Tô contando com a civilidade, com a honestidade intelectual Não vai ser mais ou menos. Eu já assisti, só que eu vou ficar reclamando. de vocês. Preparados? Então bora lá que o vídeo é longo. Senta aí. Inestrantes, Peter aqui. Eu não sei nem se vou aguentar fazer esse vídeo inteiro em pé. Qualquer coisa eu baixo a mesa e sento, né, no meio do vídeo. Mas vamos lá. Bom, Um dos motivos do porquê que eu escolhi não recortar essa parte. depois de tantos vídeos, respostas, né, da Liga Nerdola pra mim, acho que chegou a minha vez de fazer um vídeo de resposta pra eles, né? Tá na hora, né? Voltar um pouquinho. Então vamos lá, pra quem não sabe, o que é Liga Nerdola? Liga Nerdola é um grupo com muitos criadores de conteúdo que tem como propósito combater a cultura woke, a famigerada lacração, muita gente conhece como lacração. E assim, essas pautas sociais e culturas lacrolas realmente tiveram uma ascensão muito grande nos últimos 10 anos. Sim, com certeza. Então assim, os caras... Não é, porque vamos convenhamos que é óbvio. Afinal, vários personagens acabam sendo substituídos ou trocados por versões que convenientemente tinham os checklists na lista de lacração, né? Era pura coincidência, né? Como, por exemplo, Homem de Ferro, Homem-Aranha. A situação com o Nick Fury foi um pouquinho complicada, porque ele não era um personagem tão popular assim, mas ainda conta. Os caras empurraram isso tudo até um ponto em que ficou extremamente forçado, chato, cansativo, e todo mundo tava vendo isso acontecer. Essa tendência de colocar pautas políticas na frente da história cagou várias obras e franquias que a gente... E além além das próprias pautas em si serem muito chatas de acompanhar, acabarem meio que quebrando o clima dos filmes e tudo mais, muitas vezes você via que só estavam fazendo aquilo ali para passar uma mensagem política, sem o menor carinho pela história, pelos personagens, pelo universo que estava sendo explorado. De verdade, era simplesmente uma palestra de discurso, simples assim, com os personagens que você gosta de fundo. Basicamente era isso. A boa parte dos filmes que eram estragados por conta da lacração. A gente ama na cultura pop, né? Obras, franquias, personagens, cagou tudo. O nível de qualidade realmente caiu por causa disso, dessa forçação de barra, de botar pautas ideológicas na frente da história. Então eu acho... E também por conta de colocar pessoas que obviamente não tinham capacidade de escrever essas histórias, de dirigir essas obras, ou que sentiam um menor apreço por esses personagens e que simplesmente queriam só colocar o discurso lá. Acho válido sim que existam criadores que façam essa oposição, que trabalhem essa oposição. Só que, como a cultura woke está muito presente na cultura pop, muitos desses canais se colocam como canais nerds, né, ou canais de cultura pop. Mas a questão é que eles não são. Não que isso seja negativo, ok? Não. Mas pode confundir a audiência. O foco desses canais não é nerdice, como ela é, como eu trago aqui pra vocês. É apontar se uma obra tem ou não tem lacração. O foco é esse. Só que um ponto interessante. E por exemplo, quando mudam a origem do personagem, como por exemplo, a origem do Super Choque, que acaba acontecendo por conta que ele estava em um movimento negro e tudo mais, e coincidentemente os vilões também estavam fazendo oposição a esse movimento e acabaram ganhando os poderes. Isso seria considerado nerd ou político, hein? Quando obviamente tem essa intenção política numa obra nerd. Só um detalhe. Às vezes o nome do canal sugere algo nerd, mas os vídeos são sobre política na cultura pop.
sobre eleições americanas, sobre tretas políticas em redes sociais, sobre lacração em BBB, lacração nas empresas, né? Marcas, esse tipo de coisa. Então, quando eu me referi a Liga Nerdola aqui nesse vídeo, eu tô me referindo a essas dezenas de canais anti-woke, ok? Alguns até são sim meus amigos, pessoas que eu gosto de verdade. Já outros são pessoas que eu não faço nem questão de conhecer, né? PT farpou aqui, sem dizer nomes. Dada essa introdução, no momento atual, o que a Liga Nerdola tá falando é o seguinte: Sam Wilson ter se tornado Capitão América nos quadrinhos é lacração porque ele é uma minoria forçada sendo colocada no lugar de um personagem branco já consagrado. Ok, vamos lá. Começando por esse argumento. Eu, até por conta de alguns argumentos que ele vai trazer aqui, não acredito que a ideia em si de colocar o Sam Wilson como Capitão América seja lacração. Eu acredito que é uma ideia que tem sim um potencial lacrador por conta desse ponto, que acaba sendo um personagem branco sendo substituído por um personagem negro. O ponto é, o Sam Wilson é um personagem mais antigo do que isso e tem sim muita história com o Capitão América e, no caso, o Sam Wilson dos quadrinhos e tudo mais. Mas, querendo ou não, no cenário de hoje, é sim um personagem que pode e já foi usado em forma de militância. Então, eu entendo muito bem a parte do medo, do receio dele acabar sendo usado para isso. Afinal, ele já foi usado para isso. Sem contar que acaba ficando bem conveniente, né? Acaba ficando bem fácil passar mensagens assim, até de forma meio que sugestiva, digamos assim. Esse é o ponto da Liga Nerdola nesse momento. 2, estão dizendo que o Sam Wilson é pura lacração porque o personagem dos quadrinhos é um militante lacrador escrito por um escritor militante lacrador. 3. Ok, agora com relação a esse. Eu não acho que o personagem é pura lacração. Eu acho que existem sim escritores que erram a mão completamente e que acabam exagerando muito, deixando escapar muito do que eles pensam e tudo mais. Então, no caso do Sam Wilson, eu acredito que sim foi por conta do escritor que estava dirigindo aquela história, não o personagem em si. Como eu falei, o personagem é mais antigo que isso, tem histórias dele muito boas, muito sensacionais, mas tem histórias que ele acaba caindo na mão desse pessoal. Como, por exemplo, outro personagem acaba sendo o Herpes, que já passou na mão de muitos escritores que fizeram o personagem ser realmente muito bravo, muito legal de se acompanhar, e personagens e escritores que fizeram o personagem simplesmente ser só o personagem para passar uma mensagem, sei lá o que. Mesma coisa aconteceu com o filho do Superman, que é um personagem que consegue ter histórias boas, teve histórias boas, passou por bons escritores, mas teve escritores que simplesmente descarrilhar a mão completamente e passaram suas próprias ideias, suas próprias visões e tudo mais, ou até mesmo ideias e visões que foram impostas a eles por conta dos superiores, falando, ah não, tem que ter isso aqui, tem que ter isso aqui, porque acontece. Então, nem sempre acaba sendo culpa só do autor. Sim, tem muitos autores que descarrilham a mão completamente, mas é importante dizer isso. Agora, terceiro argumento. Estão dizendo que o Sam Wilson, como Capitão América, foi odiado pelos leitores e vendeu mal. Isso eu não tenho como dizer porque eu não acompanhei os números. Até mostra aqui alguns números, só que eu não vou fazer o trabalho de ficar vendo estatística e tudo mais para ver mais ou menos qual seria uma média relativamente boa, ou quais eram as médias que as revistas do Capitão América tinham e blá blá blá. 4, estão falando que o Sam não tem competência para assumir o manto do Capitão América porque o Steve Rogers tem o soro e ele não. Que é por isso que chamam ele de Capitão Sem Soro. Agora vamos lá, com relação a esse argumento. O Peter vai passar boa parte do vídeo comentando em relação à história dos quadrinhos e tudo mais. É até uma parte que eu vou pular, porque vamos lá. O Sam Wilson dos quadrinhos, na verdade todo ser humano dos quadrinhos, em comparação ao ser humano normal, já é um super-humano. Começa por aí. Sem contar outro detalhe.
nos quadrinhos é explicado que o suco do Capitão América só deixa o Capitão América no ápice da força humana. Ou seja, se você pegar uma pessoa, treinar ela a vida inteira e chegar no limite possível dessa pessoa, vai ser a mesma força do Capitão América praticamente. Só que o Capitão América não precisou passar por todo esse treino. Ele tomou o suco e já chegou no ápice. Simples assim. Só que nos filmes, eu não acredito, eu não acho, pode ter que tenha mostrado em algum momento, que explica isso. Porque para os filmes, ele é considerado sim um super-humano. Alguém acima da capacidade humana. Talvez um sobre-humano, não super-humano e tudo mais. Mas, bom, ele vai acabar trazendo vários pontos disso nos quadrinhos e tudo mais, dizendo que o sem luxo dos quadrinhos arrebentaria o helicóptero que o Steve Rogers ficou segurando no filme e tudo mais. Só que aí que tá, acabam sendo essas diferenças do filme para os quadrinhos. No filme as coisas acabam sendo bem mais realistas para a parte dos humanos. Então o Steve Rogers acaba ficando sim como um super-humano. Então essa parte de ele não tem a força física para ser o Capitão América, eu até acredito que seja verdade sim. E nesse sentido até faria mais sentido o Bucky ser o Capitão América com relação ao sentido físico. Porém, eu acredito sim que até foi uma boa escolha, porque o Steve não passou o escudo pro Sam por conta simplesmente do físico, mas sim por conta do caráter dele, digamos assim. Até por conta disso que ele foi escolhido. 5 estão dizendo que sidekicks devem permanecer como ajudantes para sempre, né? Isso é uma coisa que eu discordo, porém eu acabo discordando dos dois lados. Eu acabo discordando dessa frase aqui, dizendo que sidekicks sempre serão sidekicks e tudo mais, mas eu discordo da forma que o Peter usa essa resposta, que eu vou responder um pouco mais pra frente. Sem evolução. 6, agora indo pro filme. Estão dizendo que tudo que o Sam Wilson faz no filme é forçado e ridículo. Cada feito, cada pequeno detalhe envolvendo o Sam Wilson. Ok, agora de verdade eu acho que aqui já é um exagero, porque o filme ele explica tudo o que acontece. Tanto é que tem todas as explicações e até mostra em certas partes do filme que o Sam não é um super-humano. Até mostra numa parte do filme ele apanhando de um cara muito mais forte que ele. Porém, ele consegue vencer usando técnica, usando habilidade. O único detalhe é que eu não senti que teve uma boa evolução em si. Eu sinto que ele simplesmente deu um salto em relação à habilidade de combate. Isso que eu senti um pouco, que acabou me estranhando um pouco. Até mesmo com relação à série e tudo mais, eu achei que ficou um pouco forçada essa evolução e tudo mais. Isso no filme está sendo detonado pela maior parte da Liga Nerdola. 7, alguns deles têm debochado de vários fatos, de várias referências que eu tenho trazido dos quadrinhos para explicar de onde que vem os elementos que o filme... Isso aqui não tem muito o que comentar, só comentando que os quadrinhos acabam deixando os seres humanos muito mais fortes, enquanto os filmes acabam sendo um pouco mais realistas com os seres humanos. Por isso o Steve Rogers acaba ficando com um super-humano. O filme está adaptando. 8, alguns deles tentaram descredibilizar tudo que eu tenho... Não, de verdade, aqui é sacanagem. Aqui é sacanagem. Achar que o Peter tem parceria com a Disney é sacanagem. Argumentado dizendo que eu tenho parceria com a Disney. E tem coisa mais séria para acrescentar nessa lista, mas vamos começar pelos tópicos mais leves e conforme o decorrer do vídeo a gente vai tocando nos pontos mais delicados, chegando no final. Lembrando que o propósito desse vídeo não é ofender, não é brigar, não é fazer picuinha de jeito nenhum, cara. Tanto que realmente me relaciono muito bem com alguns... Faço das palavras do Peter as minhas. Canais desses. Mas eu quero realmente mostrar o meu ponto de vista, mostrar um ponto de vista, tentar ser um pouco mais equilibrado, colocar um pouco mais de equilíbrio nessa forma toda, nessa equação. Galera, até agora no canal, tudo que eu trago pra vocês, tudo que eu tenho trazido pra vocês, é até bem simples de entender. O problema é que a Liga Nerdola tá fazendo vídeo sobre o Sam Wilson há mais de um ano. Muitos vídeos. Então, já se criaram muitos espantalhos na comunidade Nerdola, né? Que virou até uma montanha que a pessoa tem que escalar pra tentar desconstruir tudo que já foi criado na cabeça dela. Aí fica um comentário que é um pouco crítico. Que na minha visão, tem sim digamos que a checklist para você ver se um filme
possivelmente vai ser lacrador ou não. Quanto mais coisa você acaba assinalando na lista, mais chance o filme tem de ser lacrador. Mas o ponto é, nem sempre. Então, na minha visão, esse tipo de coisa deveria ficar mais como um alerta. Tipo, ó, possivelmente vai ter lacração, não é uma certeza. Então, isso fica mais com relação a isso. Eu acho que não é, só porque tem um negro ensina no filme é lacração, porque tem uma mulher é lacração, tudo mais. Eu acredito que pode ser visto como uma forma de alerta, como uma forma de aviso e tudo mais, mas não uma sentença certa. É muito difícil. É um ano a pessoa ouvindo tudo que a Liga Nerdola tem falado sobre o Sam Wilson. E pior, que cara, de começo eu já quero até dizer que eu entendo. Eu entendo de verdade o estranhamento com o Sam Wilson como Capitão América. Você que estranha isso, eu entendo, cara. Porque isso me lembra até o que aconteceu em Riverdale, né? A série, lá que no começo era uma série de mistério, investigação de assassinato. Era uma série bem pé no chão. E aí foi indo pro final, tava todo o elenco da série com superpoderes, ninguém tava entendendo nada. Aí você fala pra pessoa, pô, mas é assim mesmo, né? Eles têm poderes nos quadrinhos. Isso não entrava na cabeça da galera porque, tipo, eles já tinham se acostumado com a lógica, com aquela vibe que a série tinha no começo, aquela coisa mais séria. A galera que via a série nem sabia que os personagens de Riverdale eram personagens de quadrinhos, cara. Não sabiam. No Sam foi a mesma coisa. O Sam Wilson era um personagem extremamente pé no chão. Ele era basicamente um random, um NPC. Então, exatamente por conta disso. Por conta que este aqui é o ser humano normalmente nos filmes. Enquanto este aqui era o Capitão América. Enquanto ele dava uma volta, o Steve dava 3. Lá ele. Mas enfim, colocando ele sempre como alguém super-humano, como alguém sobre-humano, como alguém acima da capacidade humana, mesmo não sendo no nível dos pesos pesados e tudo mais. Que o Steve Rogers conheceu enquanto ele estava correndo na praça. Sendo que nas HQs não é assim não, cara. Ok, agora começa o primeiro corte, que é como eu falei, que é onde começa a falar das HQs. E aqui eu começo com um ponto que, tudo bem, ele tem toda uma história das HQs e tudo mais, colocando sim, quase de igualdade, o Falcão e o Capitão América, colocando realmente muito bem essa parceria. Por isso eu digo que sendo isso com o Capitão América não é necessariamente lacração, porque tem sim toda uma história para isso. E agora eu vou dar um salto aqui gigantesco em que ele fala dos quadrinhos e tudo mais, fazendo até outras comparações. Deixa eu ver. Cadê aqui você? Aqui. Wix te dá o poder da inteligência artificial para criar um vídeo site com todas as funções. O importante desse exagero nas reclamações sobre o Capitão América Admirável Mundo Novo é que o filme, cara, explica com a própria lógica do Sam todos os feitos do Sam no filme. É isso que eu falei, com relação aos feitos físicos do Sam, tem as explicações e tudo mais. Ele usa proteção, tem um traje especial, até feito de vibrânio, que é o material, quer dizer, antes desse filme, o material mais resistente do CM, capaz de aguentar, só pra ter noção, aguentou uma martelada em cheio do Thor e nem triscou o escudo. Então imagina um traje feito disso. Não sei se vocês viram o mesmo filme que eu. As cenas que ele toma tiro e machadada, ele diz que estava usando Kevlar. E um monte de gente chorou porque o cara estava usando Kevlar, cara. Por que usar Kevlar debaixo da camisa é um problema? O John Wick... É verdade, eu também não acho que faz um sentido isso. Sem contar o fato que ele é até vencido em combate por um cara mais forte, mostrando que ele não é tudo isso e tudo mais. Uma cena que eu achei um pouco exagerado foi o fato dele ter pego um tijolo com a mão e ficar batendo como se não fosse nada o peso do tijolo. Aí eu achei um pouquinho forçado, mas foi um detalhe do filme. Usa um terno à prova de bala, ninguém vê problema nisso, né? Enfim, na luta contra o Hulk vermelho, temos um traje vibrando que absorve energia cinética. É um metal perfeito para lutar contra seres com super força, né? Do nível do Hulk. Perfeito. Eu fiz um vídeo aqui no canal, porra, em que eu tô explicando essa luta. Tá aqui no card, vou deixar aqui. Você pode tocar que ele não fecha esse vídeo não, tá? E nesse vídeo eu explico todas as propriedades do vibrânio e como que ele funciona. Pedro, mas isso é quadrinhos. Cara, o vibrânio tem a mesma explicação e funcionalidade no CM. Já mostraram isso? Exatamente. O vibrânio em si foi explicado que nem nos quadrinhos. Já, por exemplo, o suco do Capitão América já não foi.
em 5 filmes diferentes, cara, e você ainda tá reclamando. Vibranium no Sam foi quebrado pouquíssimas vezes. Só tinha sido quebrado pelo Thanos, que é realmente muito acima de todo mundo. Ou em teoria estaria usando uma espada de adamantio, quem sabe, né? Entende? E no final de Era de Ultron, aquele último corpo que o Ultron fez no filme, né? Pra quem não se lembra, o último upgrade do Ultron tinha sido fazer um corpo de vibrânio. E foi preciso lá o Homem de Ferro, Thor e Visão atacando juntos para danificar um pouquinho o vibrânio daquele corpo do Ultron. O Sam tá basicamente com a carcaça do Ultron. Entende isso? Por que ninguém fala isso, cara? Por que ninguém entende que ele tá com um baita de um... porra, de uma armadura? Ele tá com um traje cheio de vibrânio, asas de vibrânio, botas de vibrânio pra pousar em alta velocidade, pra absorver a energia cinética da queda, entende? Se bobear, tinha tanto vibrânio naquela roupa que tinha até cuequinha de vibrânio. Tecido de vibrânio no peito, até nas luvas, sabe, pra ajudar a segurar as coisas pesadas. O vibrânio é feito justamente pra counterar impacto e energia cinética, pra ser um counter. É um metal fictício. Então, assim, todas as reclamações da galera, o filme faz questão de explicar. Eu acho até válido reclamar do Sam estar com tanto vibrânio assim, né? Eu também não sou maior fã disso, de verdade. Eu acho que é um buff muito grande pra colocar o Capitão América cheio de vibrânio. Mas vamos e convenhamos que pra enfrentar o Hulk vermelho tinha que ter isso. Também não acho legal tirar os poderes naturais do Sam Wilson de se comunicar com aves, cara. Isso aí eu acho que seria interessante. Você foi o vacilo do Sam, falei pra vocês. Eu acho que o Sam inventa muita desculpa, sabe, pra tirar a forma como um super-herói humano de quadrinhos deveria ser retratado. É essa mania que o Sam tem de ser realista, cara. Isso é ruim. Inclusive, eu acho até que, em parte, a reação da galera tem muito dessa falta aí de aceitação que o Sam tem com a fantasia do próprio universo Marvel. Que o Sam tem. O Sam parece que não aceita a própria fantasia de quadrinhos. É uma vontade muito grande de querer explicar tudo, ser realista com tudo. E isso acabou fazendo que o Sam ficasse muito abaixo do Capitão América, ao ponto que, para muitas pessoas, não fizesse sentido ele ser o novo Capitão América. Era, sabe, um contraste quando você bota um monstrengo vermelho de mentira na tela. Seria como, por exemplo, você tipo pegar o Batman do Christopher Nolan, que é realista pra caramba, pé no chão pra caramba, né? Que ele apanhava até de cachorro, né? Você sabe disso. Imagina pegar aquele Batman do Christian Bale, do Christopher Nolan, e botar contra um Superman. Ou algum vilão meta-humano do Batman, dos quadrinhos, tipo o Cara de Barra, o Killer Croc. Por mais que essas lutas aconteçam nos quadrinhos direto, não ia ficar crível pra galera. A galera não ia entender. Não tem como a gente pensar que aquele Batman lá consegue vencer um super-humano. O filme tirou isso da gente. Só que o que eu percebo é que ao invés da galera reclamar desse problema de tom que o Sam tem quando tenta ser realista numa história fantasiosa, a galera ignora isso. Eles só dizem que nada faz sentido, que tudo é forçado só porque é o Sam Wilson ali. Mesmo com tudo estando explicadinho, tá tudo explicado pra gente. Se fosse o Steve Rogers, tudo que ele fizesse no filme, iam falar: nossa, que irado, Steve Rogers é o cara. Ninguém tá tentando invalidar as façanhas do Steve Rogers. Mesmo que não tivesse explicação. Observação. Isso acaba porque, com o Steve Rogers sendo um Steve Rogers normal e tudo mais, meio que não acende tantos possíveis alertas assim. Então, as pessoas já acabariam vendo com as armas abaixadas. Então, querendo ou não, eu acabo pensando que isso acaba sendo uma consequência de tanta, mas tanta lacração assim, ao ponto que as pessoas já vão ver as coisas quando tem personagens que esses movimentos acabam apoiando, acabam já vendo com as armas levantadas. Ninguém estaria fazendo isso. A gente sabe disso. Então, em parte, é sim culpa do próprio realismo fake do CM. Beleza. Só que, como eu disse, né, a gente já viu coisas desse tipo em tudo que é filme de ação, inclusive nos próprios filmes da Marvel e DC. Então é uma indignação completamente seletiva por parte do público. Tem nem o que discutir, cara. As pessoas escolhem quando esses detalhezinhos incomodam elas e quando não incomodam. E no caso dos nerdolas, cara, se eles botarem na cabeça que aquilo é lacração, aí, cara, já era, acabou. Os caras vão se incomodar com tudo, filme. Vão implicar com tudo, vão ver problema em literalmente tudo. Observação, isso é algo que eu de verdade sou muito contra. Você só sabe que uma coisa é quando você assenta a bunda e vai lá ver. Ah, tal série é lacração. É mesmo? Vai lá ver. Tudo bem, se for lacração, vaza. No caso você não gostar, obviamente, né? Mas e se não for? E se só estiver julgando precipitadamente? Entende? Tudo bem, pode acender todos os alertas possíveis de que é lacração e realmente pode acabar sendo lacração. Mas e se não for, hein? Tudo bem, eu até admito que esse não é o melhor filme do mundo, que você não pode perder e tudo mais, mas, né?
não é esse monstro lacrador que estão falando. Depois que vira lacração pros caras, acabou, cara. Não tem como voltar atrás. É igual tipo o juiz de futebol, né? Que tipo, o cara não volta mais atrás quando dá um lance, mesmo vendo que tá errado, né? Bom, pelo menos na minha época era assim, faz tempo que eu não vejo futebol. Um ou outro nerdola, e eu não falo só de criadores, eu falo de toda a comunidade, vai ser mais moderado, sabe? Vai conseguir fazer uma análise equilibrada, reconhecer pontos positivos, mas a maioria já vai criar uma antipatia instantânea, dizer que é tudo uma M, que tá tudo errado. E não volta atrás. Tudo que fizerem vai ser viés da confirmação. O cara vai falar, tá errado, não tem, impossível. Qualquer peido que o personagem solte vai ser um problema. E na minha opinião, é aí que a coisa se perde, porque vira quase que uma birra pessoal. Você quer um exemplo? A abertura desse filme foi ótima. Tô falando de dinheiro, abertura. Bateu quase 200 milhões de dólares em só 3 dias de exibição. E naquele terceiro dia, exatamente naquele terceiro dia, vários canais da Liga Nerdola foram correndo fazer live, fazer vídeo, viraram especialistas em trigonometria de, projeção de bilheteria. Aí eu já acho um pouco sacanagem também. De verdade, se o filme for ruim, você mostra depois quando o filme já estiver flopando. Entendeu? Não precisa ficar torcendo e tudo mais. Mas tudo bem que eu até entendo que alguns canais acabam se mantendo só por conta disso, então eu acho que até é um pouco justo, né? Cálculo de queda, pegaram um artigo gringo e tal, fizeram futurologia pra começar a teorizar que depois de 3 semanas o filme ia ser um completo flop. Cara, é uma coisa tão estranha, sabe? Parece que é um esforço muito grande pra tentar provar que o filme é um fracasso, mesmo quando ele tava num momento bom. E nesses vídeos ficava nítido, cara, que a galera tava torcendo contra, torcendo pro filme flopar. É claramente pessoal, não é neutro. Porra, galera, é uma busca desenfreada pelo negativismo na cultura pop. Eles precisam achar elementos que sejam negativos na cultura pop, mesmo que não existam, ok? Tem alguns da Liga Nerdola, cara, que boa parte do conteúdo é focado em falar mal de tudo, tudo. E eu sei que isso atrai a galera muito mais do que vídeos com uma resposta mais morna, sabe? Como a minha aqui, que eu falei que o filme é até mediano. Muita gente acha que eu tô elogiando o filme, eu falei que o filme é mediano. Eu de verdade concordo. Mas na minha visão, cara, tipo, não tem como você passar algo fidedigno, real, se você tá sendo completamente parcial e até torcendo contra a parada, porque você cismou que o Sam Wilson é lacração. E eu acho até engraçado, cara, ver que as pessoas estão dizendo que eu tô passando pano, ou que eu tô defendendo muito o filme, quando na verdade só tô falando coisas mornas, até falando mal de diversos aspectos do filme. Como, por exemplo, o líder, que na minha opinião pareceu um zumbi de Plants vs Zombies. Fiz um monte de vídeo falando de pontos negativos, enquanto tem gente fazendo esforço pra odiar. Você vê lá nos perfis de Twitter, os caras passam o dia inteiro comentando sobre esse filme em todo lugar possível. Twitter, YouTube, Instagram. Eu tô falando de nerdolas aleatórias da internet, mas até a Liga Nerdola mesmo tá fazendo vários vídeos sobre coisas que não tem confirmação. Como, por exemplo, o tempo de tela do Hulk, a projeção de bilheteria pro futuro. Vídeo falando que cortaram a lacração do filme original. São vários vídeos. Essa última parte eu até acredito que teve, porque tem sim algumas partes e tudo mais que daria muito bem para dar aquela puxada para inserir a lacração. Acabou ficando um pouquinho com essa sensação de que se eles quisessem, eles podiam ter exagerado um pouco mais. Então ou eles acabaram se contendo e não levaram isso tão a fundo assim, só chegaram meio perto e decidiram voltar, ou realmente eles passaram por tudo e acabaram cortando, né? Deu um pouquinho essa sensação, né? Só pra falar mal de coisas que nem tinham acontecido ainda. Coisas que não eram factuais, não tinham fatos, coisas que não têm fatos. Os caras trazem, falam coisas, abordam coisas que não têm fatos. E eu que tô usando fatos pra abordar o que eu falo, fazendo uma análise imparcial, apontando erros, apontando acertos, sai como o parcial que tá passando pano. Porra, cara, faz uma alta análise aí. Pô, vem quem é que tá sendo parcial, não. Pra mim isso chega a ser hilário, cara, de verdade. Como é que pode a galera tá... Irmão, chegando assim, né, cara, pra frente só. Qual animal que chega pra frente? Até agora eu não sei, eu falei outro dia, papagaio, mas chega pros lados. Mas enfim, mas agora vamos pro X da questão. O Sam Wilson se tornar o Capitão América é lacração? Então, eu acredito que não, porém, eu acho que é uma ideia que tem um alto potencial de acabar sendo usado pela lacração. Tanto é que já foi usado pela lacração algumas vezes, mas a ideia em si, não. Bom, eu acho que o mais que provei aqui que ele é fisicamente O dos quadrinhos. capaz de ser um Capitão América competente. Então, não dá pra dizer que é forçado por ele ser incapaz. O dos quadrinhos, no caso, né? Fisicamente, esse argumento não vale. Expliquei pra vocês toda a lógica dos sidekicks.
Quem acompanha HQ sabe. Lógica é essa que eu acabo discordando em alguns pontos, principalmente porque ele acaba trazendo exemplo dos hobbies e tudo mais, que ele acaba usando o argumento de o sidekick tem que, digamos que, substituir o seu principal. Isso é uma coisa que eu discordo, de verdade. Eu acho sim que os sidekicks têm que evoluir, porém eu acho que essa evolução não é exatamente tomar o lugar de ser um mestre, mas sim conquistar seu próprio lugar. Por exemplo, no caso dos hobbies, como é que é? O Dick Grayson virou Asa Noturna. O outro Robin lá que eu esqueci o nome, que morreu e depois voltou à vida, virou Capuz Vermelho. Então, essa evolução dos hobbies que eu acho muito interessante. A ideia de não assumir o manto de ser um mestre, mas sim criar o seu próprio. Eu acho isso bem mais legal e bem mais interessante do que só assumir. Porque de verdade aí fica um pouco sem graça, sabe? Fica um pouco sem graça porque você sabe que o personagem original vai voltar. Então como é que fica o sidekick, hein? Sabe que existem fases de passagem de manto, né? Elas não são eternas, são momentâneas. Então, eu concordo, só que eu acho que não, o mestre em si não tem que passar o manto para o seu sucessor, e sim fazer com que o seu sucessor crie o seu próprio manto, digamos assim. O personagem original vai voltar em algum ponto, a gente sabe disso. Então, E esse ponto acaba ficando confuso com relação a original e tudo mais. Ele serve como um elemento marcante, sabe? Ou chocante do personagem, como por exemplo a morte do Superman, que na época saiu na TV, em todos os jornais do mundo todo. Foi bacana, vendeu pra caramba. E também é uma fase pro desenvolvimento de outros personagens, do núcleo daquele herói, que tem espaço para outros heróis, para outros personagens daquele núcleo se desenvolverem. E tem casos que dá muito certo, né? Porque tem passagens de manto que o mais novo no manto fica extremamente popular, como o Wally West, como Flash, por exemplo. Eu acabo não gostando muito. Pra mim, Flash sempre vai ser o Barry Allen. Exemplo, né? O Kyle Rayner como Lanterna. Vou ser sincero que esse Lanterna Verde eu nem fazia a menor ideia que existia. O Dick Grayson como Batman. Engraçado que nisso ele usa ele como Asa Noturna, né? Que na minha opinião fica muito melhor ele de Asa Noturna do que Batman. Pelo amor de Deus. O próprio Bucky Barnes como Capitão América. E eu prefiro ele como Soldado Invernal ou, se não me engano, o Lobo Branco, né? Percebo que a galera da Liga Nerdola faz esse revisionismo, sabe? De dizer que todas essas fases foram horríveis, que ninguém gostou. Mas isso não é verdade. Várias dessas fases são as mais icônicas dos personagens. Presta atenção, galera. Até hoje, o Kyle Rayner é um dos lanternas com mais fãs. O Wally West virou o Flash principal. Dick Grayson conseguiu transcender o manto do Robin. Ele não é mais Robin, hoje ele é o Asa Noturna. Dentro da DC Exatamente, né? Comics, o título de Asa Noturna do Dick realmente alcançou o status de estar entre os maiores medalhões da editora. Ele não virou um Batman. O Batman prometeu pra ele que um dia ele lideraria a Liga da Justiça, né? Afinal, ele era o garoto prodígio. E esse dia chegou. O Dick liderou todos os heróis da DC. Isso é evolução de personagem. Exatamente. Ele evoluiu e criou seu próprio nome. Ele não precisou usar o nome do seu mestre. Ele criou o próprio. Os sidekicks precisam ir para a prateleira A, para o topo. Em algum momento isso precisa acontecer. Isso é histórico. Todas as editoras são assim. E tem gente na Liga Nerdola falando coisas como sidekick vai sempre ser sidekick. Essa afirmação é um erro factual. Os personagens evoluem. Eles sobem de status. Eles honram, né, os seus heróis mentores. Mas nem por isso precisa substituir os heróis mentores, né? Cara, até hoje a fase do Brubaker, do Bucky como Capitão América, é uma das mais vendidas. É uma das fases mais aclamadas das HQs do Capitão América. Quem realmente acompanha o mercado de quadrinhos sabe disso, sabe do que eu tô falando. E tipo, ela foi essencial pra transição do Bucky de vilão para um personagem que tenta honrar o mentor e amigo morto. Mas o Sam Wilson como Capitão América flopou, ele não vendia. Não, cara. O Sam Wilson nunca flopou. Isso é fake. Quando ele virou o Capitão América, que ele tava ali, sempre top 30, top 50 HQs mais vendidos no mercado de quadrinhos, todo mês. Isso é ruim, Pedro? Não, isso é ótimo, cara. Isso é acima de título. Só que aí eu também teria que ver como que estava o quadrinho do Capitão América antes disso e tudo mais, e blá blá blá. Diversos títulos, como por exemplo, Batman, Superman, Liga da Justiça. Diversos títulos de Vingadores. O Sam Wilson estava vendendo mais que Liga da Justiça, Superman e Vingadores.
Vocês sabem que esses personagens têm várias revistas com títulos diferentes todo mês, mas ainda assim são títulos fortíssimos, né? São nomes de peso. E o Sam muitas vezes vendia mais que alguns desses títulos. Então isso é comentário de quem não entende o mercado. Quadrinhos é um mercado, cara, de produção barata, sabe? É nichado pra caramba. Não é todo mundo que consome isso, né? Você consegue experimentar, você consegue contar histórias, desenvolver personagens e você pode fazer reimpressão se for necessário. Não tem necessidade de toda a revista estar no top sales, cara. Eles não vão perder dinheiro com isso. E o Sam Wilson, como Capitão América, sempre teve vendas de ok pra boas pro padrão do mercado. Não à toa ele teve umas runs solo contínuas, né? E continua tendo. Tá lá, cara, o Sam Wilson com edição própria, né? Sam Wilson sempre teve vendas boas, boas críticas, boa aceitação do público leitor, reviews com nota alta, 5 estrelas dos leitores que compraram. Cara, olha isso. Então, galera, esse revisionismo de que tudo foi uma bosta é falso, cara. Foi totalmente ao contrário. Se liga, tô apresentando pra vocês todas as imagens. E só indica que quem acompanha o núcleo do Capitão América sabia que o momento do Sam Wilson assumir o manto do mentor, depois de tantas décadas como sidekick, fazia todo sentido narrativo. Eu só acho que ele poderia ter um nome próprio um pouquinho mais patriota, talvez, tipo, sei lá, Falcão América, ou Águia Americano. Ainda mais depois de Steve Rogers perder o soro e envelhecer. Era o momento dele, cara. Tá tudo certo ali. E o Sam é definitivamente o cara mais indicado a vestir o manto. E assim, eu acho... Ok. Calma aí, agora. Ok, próximo pulo. Tem aqui. Opa. Ok. Ah, não é possível, cara. War Thunder, the military online action game for vehicle conflict. Played by millions of... Wagner, do canal Tragicômico, amigo pessoal meu, por sinal, ele fez um vídeo de resposta pra mim, reforçando essa ideia de que o Sam Wilson é lacração. Bom, vamos lá. No vídeo do Wagner, ele fala das lacradas numa fase só do Sam Wilson como Capitão América. Vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? Nesse vídeo, o Wagner fala como se o Sam Wilson ter se tornado Capitão América fosse lacração. E a prova dele é um escritor. Um único escritor. Só que o escritor que o Wagner cita durante o vídeo inteiro, né, o Nick Spencer, sequer foi o escritor que fez o Sam Wilson assumir o manto. Não foi ele que fez o Sam Wilson virar Capitão América. Quem fez o Sam Wilson assumir o manto e escrever a primeira fase lá dele como Capitão América foi o Rick Remender, que é um escritor, cara, que eu sou fãzaço, ele manda bem pra caramba. Aliás, cara, pô... Até por isso eu digo que a ideia em si de colocar o Sam Wilson como Capitão América não é uma ideia em si lacradora. Uma ideia que pode ser usada de forma lacradora. Eu me amarrei nas histórias que ele estava à frente do Steve Rogers, à frente de histórias do Sam Wilson também. Rick Remender manda bem demais. Mandou bem Uncanny X-Men, Uncanny Avengers. O cara é fera. Rick Remender é fera. Então, o Wagner ter citado só o Nick Spencer induz as pessoas ao erro. É como se o Sam Wilson fosse só o Nick Spencer. Ou como se ele tivesse virado o Capitão América por causa do Nick Spencer. E as duas conclusões que a galera teve com o vídeo do Wagner são errôneas, cara. O Sam Wilson, presta atenção, galera, já passou na mão de centenas de escritores. É um personagem com quase 1000 aparições. E se for pra ir nessa linha de argumento do Wagner, de usar uma fase, um escritor, e pegar os tweets dele, porra, dá pra dizer que qualquer personagem é lacrador, né? Só usando os mesmos argumentos. Eu consigo fazer o mesmo vídeo do Wagner acusando todos os personagens de serem lacrador. Todo personagem, cara, já passou na mão de algum escritor progressista. Aliás, para ser realista, já passou na mão de vários escritores progressistas, né? A maioria dos escritores é de esquerda. Não sei se vocês sabem. E digo mais, quem conhece o mercado de quadrinhos sabe que os melhores e que os mais famosos escritores são de esquerda. Né? Problema nenhum isso, ok? Então, cara, você também não pode generalizar o trabalho e representação de um autor por causa de uma única obra dele. Você quer um exemplo? Ok, agora o próximo. Leva em conta centenas de escritores diferentes que já passaram pelo personagem, pelo mesmo personagem. Isso que a Liga Nerdola tá fazendo de reduzir o personagem do Sam Wilson a pura lacração é errado. E eu concordo com relação a isso, que o personagem é mais antigo do que isso e já passou na mão de várias pessoas. No caso, umas dessas pessoas trazendo histórias muito boas, muito fantásticas, e outras simplesmente descarregando a mão, seja por conta delas mesmas ou porque foram forçadas por conta dos diretores e tudo mais. Tem muita gente que percebe isso. Ele não é reduzido a só lacração, tem muito mais história do que só esse trechinho aqui.
E tem muita gente que percebe isso, que cansa disso e que se afasta desse movimento. Porque se você for generalizar assim, pegando uma fase só, pegando um escritor, todos os personagens dos quadrinhos vão virar lacração, todos. E é isso que eu tento alertar pra vocês. Porque chega num ponto onde todo mundo tá caçando lacração em tudo. E nesse ritmo vocês vão achar lacração em tudo. Só que, porra, se tudo é lacração, logo nada é lacração. Né? E já tá aparecendo assim pra muita gente, cara. Volta e me parece que vocês estão caçando fantasma. No caso do Sam Wilson, os nerdolas compraram a narrativa de que ele é lacração porque ele é uma minoria no manto de um herói branco consagrado. Mas pra chegar... Só que o ponto é, isso é um ponto que pode ser muito bem usado de forma lacradora. Então por isso eu até acho que isso deveria ser tratado mais como um aviso do que como uma confirmação. Porque para você ter a confirmação, você tem que ver. Essa conclusão de que ele é lacração, você tem que ser leigo, você tem que descartar toda a lore, toda a progressão do Sam Wilson até chegar ao manto. Você reduziu só um pouquinho de conhecimento que você tem do Sam. Você não pegou toda a adaptação que o Sam tenta fazer, do live action, né? Sam Wilson tem muito mais conteúdo. Tentou e boa parte não conseguiu, colocando o Sam Wilson como tão capaz assim, tão bem treinado assim, não conseguiu. Colocou ele de verdade como um militar, como um dos outros, só que com asas. Muito mais méritos como personagem, seja como Capitão América ou Falcão, desde 69 até 2025. Não são meia dúzia de lacradas de um escritor que vão mudar isso, cara. Não vai funcionar isso. E mesmo esse um escritor aí, também foi justo o cara que deu a personalidade mais basic, conservadora, mais cristã que o Sam Wilson já teve na história. Então, cara, corta esse argumento, né? Alguém pode fazer também um vídeo pra você, a resposta, mostrando toda a fase do próprio Nick Spencer, mostrando ele como conservador. Cada quadrinho. Pode ser o mesmo vídeo que você, Wagner. O vídeo igual, só que mostrando o lado inverso. Pra mim, cara, essa generalização é justamente o que eu acho perigoso no modus operandi da Liga Nerdola hoje. Porque, cara, se vocês estão generalizando um personagem inteiro por causa de um escritor, em alguns momentos se fala selecionados, que vocês selecionaram, né, o público de vocês vai generalizar 10 vezes mais. O público de vocês vai generalizar muito mais que vocês. Eu sei que vocês leem o comentário dos vídeos de vocês. Vocês sabem do que eu tô falando. O público de vocês mesmo é muito mais extremista que vocês. Muitas vezes até vocês são vítimas desse público. Eu já vi, cara. Tem criador de conteúdo na Liga Nerdola que é chamado de lacrador. Porra, cara. Eu vejo isso. Justo vocês sendo chamados de lacrador pelo público de vocês. Vocês sabem disso. Deve ter alguém fazendo react, pausou o vídeo agora e falou, porra, sou eu. Já aconteceu comigo. O cara tem uma opinião um pouquinho mais sensata, um pouco mais moderada e já dizem que vocês estão passando pano. Os caras tentam ter uma visão mais conciliadora, sabe? São chamados de lacrola canceladores. Porra, cara. A galera tá muito radical. Vocês acabaram atraindo um público, cara, que é extremamente militante. É um público que quer ver hate o tempo todo, quer ver ódio, que quer descontar aquela frustração na internet. Os caras querem ver sangue. Esse é o público que muitos de vocês pegaram pra vocês. Você pode até argumentar que a gente não responde pelos comentários dos nossos vídeos, né? Mas na minha visão a gente atrai o que a gente defende. Então quando vocês vêm em massa com essas tentativas de invalidar o personagem do Sam Wilson a todo custo, vocês atraem só os mais nervosos. Aqueles caras sim. O mais leve que vai sair disso, e já saiu, é que tem toda uma audiência condicionada a olhar pro Sam Wilson e ver uma lacração ambulante. Sam Wilson é lacração. Onde ele estiver vai ter lacração. Mesmo que ele seja um ótimo personagem. Para essa galera não tem jeito, não volta mais atrás. Essa galera não vai querer mais ver o Sam Wilson como um personagem normal. É lacração e ponto. Tô falando da tua audiência, ok? Tô falando vocês não. E de verdade, galera, ok? Sério mesmo, ok? Tá um saco falar sobre cultura pop com tanta gente sendo influenciada a sequer querer conhecer o personagem, a sequer querer ver o filme, a sequer entender a lore. Só que é um detalhe importante. Quem que começou com isso, hein? Quem que começou colocando politicazinha, colocando discursozinho, colocando pau? Tem? Quem começou? Assim que eu vi os nerdolas não foram, isso eu tenho certeza. Argumentos. Os caras não querem ouvir nada. Eles só querem chegar e jogar reis porque eles acham que estão numa guerra política contra você. Em alguns casos, eles acham até que estão numa guerra religiosa contra você. A galera já espera o próximo vídeo do Criador Nerdola só pra ouvir que algo tem lacração, que vai flopar, que fulano foi demitido, que o cara não quer saber de super-heróis. Porra! Tá longe disso, né? O que essa audiência quer é não acabar a guerra ideológica, porque isso é uma delícia, cara. Tá sempre brigando, sempre ter um culpado, é uma delícia isso pra essa galera. Dá views, engaja, coloca a pessoa numa bolha social onde ele é abraçado. E ele sente que tem um propósito de vida, sabe? Um propósito pelo qual lutar. Pra ele é tudo de bom. Inclusive eu percebo que até muitos criadores de conteúdo da Liga Nerdola torcem pra ter lacração. Porque tendo lacração é conteúdo. Pô, é um saco de pancadas pra bater. E eu de verdade, cara, eu acho triste de ver quando esse saco de pancadas não é lacração. Que é o caso do Sam Wilson. Pra mim é claro
um caso de saco de pancada sem ninguém ali dentro, cara. Só com palha, é um espantalho. Por isso que quem se permitir, quem pegar pra ler Sam Wilson, vai ver que ele tem várias ótimas HQs como Capitão América. Se você pegar a história do Sam Wilson pra ler, você vai ver do que eu tô falando. Você vai mudar a tua ideia. Você que acha que Sam Wilson é lacração, você vai pensar completamente diferente. Sam Wilson tem ótimas participações como capitão nas HQs do Steve Rogers. Nas HQs do Duo com o Bucky, nas HQs dos Vingadores, cara. Fora décadas, né, de cronologia dele sendo abordada com o braço direito e possível sucessor do Steve Rogers desde os anos 70. Tá aí. O Sam Wilson é um assistente social, né? Ele dá comida para moradores de rua, ajuda os trabalhadores. Ele, como Capitão América, porra, ele já pegou para dirigir um caminhão de um caminhoneiro que tava exausto, fazendo turno extra para entregar medicamento. Olha isso. Imagina você resumir tudo isso, toda a lore de um personagem gigante em lacração. Eu não sou a favor desse reducionismo, cara. Não sou a favor dessa generalização. Pra mim, esse é o ponto que vocês perdem uma galera. É o ponto que vocês começam a caçar pelo em ovo. Inclusive, outra coisa que o Wagner criticou no vídeo dele foi o Steve Rogers ter virado o Capitão Hydra. Sendo que isso foi do cacete na época. Todo mundo ficou doido com isso. Gerou curiosidade, bombou de vendas. Porra, Wagner. Óbvio que ninguém achou que o Capitão ia ser considerado da Hydra pra sempre. Porra, cara. Eu tinha certeza quando tava lendo que aquilo era alguma coisa temporária. Todo mundo sabia que tinha algo errado. Todo mundo. Tinha caroço no angu, cara. Todo mundo queria investigar. E foi legal pra caramba. Foi uma fase que, inclusive, falar sobre as HQs do Capitão América dava um view pra caramba aqui no canal. As pessoas realmente estavam se interessando por essa fase, sabe? Independente das visões políticas do escritor, ele soube sim fazer uma história super interessante. Pô, deixou todo mundo hypado pra ver o que ia acontecer. E o Steve Rogers não foi destruído, né? No final da saga do Capitão Hydra, o grande herói é o fucking Steve Rogers original, chegando num retorno triunfal. Ele volta sendo digno do Mjolnir, num mega final épico. Foi um dos momentos, galera, mais irados que o Steve Rogers já teve numa mega saga que englobasse todo o universo Marvel. Cara, eu fico até arrepiado quando eu lembro desse momento. Porra, sabe aqueles momentos que tu pula da cadeira mesmo lendo uma HQ? Caraca, Steve Rogers foi demais, cara. O cara protagonizou uma luta final brutal, só mitada. E é isso que eu sempre falei pra vocês sobre essa fase, All New. Por mais que alguns escritores soltassem lacradinha aqui e ali, sabe aquela frasezinha e tal, não rolou substituição generalizada. Todos os personagens clássicos ainda estavam lá e estavam protagonizando mega sagas. Eles continuavam relevantes e, acima de tudo, continuavam casca grossa pra caramba. Berés demais. Pros nerdolas aí que gostam daquela dose de testosterona, não tava em falta não, ok? Tava lá, acontecendo na fase All New, que muita gente diz que é a fase lacradora da Marvel. Tava lá. Ok, o próximo de quando? Ok. No caso, só um pouquinho a mais. Também reforça essa narrativa, sabe? Tem influenciador da Liga Nerdola falando que eu tô passando pano pro filme do Capitão América porque eu tenho parceria com a Disney, cara. Cara, presta atenção, galera. Não, isso aqui é absurdo, de verdade. Se ele estivesse passando pano, ele estaria realmente passando muito mais pano, falando que muitas outras coisas que ele nem fez eram sensacionais, né? Para com isso, cara, abre a mente, deixa de ser conspiracionista, tira o chapéuzão de alumínio, porra. Eu fiz um fac anúncio da série Paradise, um spot de 1 minuto e meio anunciando o lançamento de uma série que não tem nada a ver com a minha opinião pessoal de 1 hora sobre um filme que sequer foi boa. Minha opinião não foi boa. Eu disse que o filme era mais ou menos. Olha as coisas que vocês estão falando, cara. Só porque eu disse que o Sam Wilson não é lacração, vocês confundem tudo. E olha que eu tô direto criticando produtos do Disney Plus, cara. Vocês sabem disso. Eu nem me lembro qual foi a última série do Disney Plus que eu falei bem. É difícil pensar na última série do Disney Plus boa, né? Quem acompanha aqui sabe do que eu tô falando. Sabe das séries que eu bati pra caraca do Disney Plus. E na minha opinião isso é coisa séria, ok? Isso é acusação séria. Mas eu tô de boa. Tô falando uma boa. Sem mágoa nem nada. De verdade. Cara, de verdade, não tenho mágoa nem nada. Certeza que se eu fizesse algo próximo a isso, né? De acusar um de vocês disso, dezenas de canais se juntariam e iriam cair em cima de mim, me detonando até não sobrar nada. Como se fosse o pior ser da face da Terra. Iam aproveitar. Olha o que ele falou. Já fizeram isso, né, cara? Tiram frases do contexto aí e, pô, espalham pra todo mundo que eu falei isso e aquilo. Cara, eu tô querendo realmente apontar o que tá acontecendo. Porque sim, tá acontecendo isso. Só o fato de eu não estar odiando o filme já fez o público da Liga querer vir me cobrar. Como se eu fosse obrigado a participar do hate watching, sabe? Como se eu fosse obrigado a agradar esse público que só quer consumir conteúdo de rage, de ódio. E eu sei que tem canais da Liga que estão reféns desse público, cara. Você acha que eu não vejo isso? Os caras podem até falar que não, eu mudo. É igual fumante de cigarro, eu paro a hora que eu quiser, só que não consegue, não para nunca, né? Se você fizer vídeo falando bem, dizendo que não tem lacrate, não botar lacração na thumbnail, não vai dar view. Eu sei que a falta de polêmica pra vocês não vai dar view. Muitos de vocês não vão dar o braço a torcer sobre isso, mas no fundo vocês sabem que é verdade, cara.
E eu não tô falando por mal, não tô, cara, de verdade. Na minha visão, eu tô até aconselhando vocês. Eu não tô pagando superior nem nada, eu tô só fazendo uma observação desse fato e tô trazendo a consequência disso, que é gerar uma comunidade tóxica que tá sempre procurando alguma lacração pra ir atrás. Com tochas, com garfo na mão. Ah, me chama o lacrador. Olha lá, tem uma taxa, tem um prego no chão, é lacração. Que é isso? Pô, vocês estão quase assim, meu. Vocês estão quase falando, tem mulher! Ó, eu não acho que chega de verdade a esse nível. Filho, tem mulher é lacração, não pode. Não pode ter mulher. Ei, porra! Cara, vocês estão quase assim. Mesmo quando não tem lacração, cara, vocês estão achando lacração. Eu acredito que vocês estejam comigo nessa, né? Vocês estejam vendo isso acontecer. Enfim, apesar dessa parte final ser mais chatinha, né? Eu quis trazer respostas mais nerdísticas mesmo, sabe? Manter isso aqui no campo da nerdice pra ficar um bate-papo saudável. Eu sei que alguns de vocês não vão dar o braço a torcer, mesmo trazendo as evidências, mas faz parte, né? É normal. Eu acho que eu fiz o meu papel de tentar dialogar, trazer um pouquinho de bom senso nessa situação acalorada, porque tá, cara. Porque cada vez a galera vai se distanciando mais do que é normal, do que é sadio. Da mesma forma que eu tô sendo respeitoso aqui, espero que vocês sejam também. É isso, tamo junto, né? Um vídeo de resposta, eu precisava fazer esse vídeo de resposta também, né? Tava todo mundo fazendo vídeo de resposta pra mim, esse foi o meu. Bom, foi essa parte do Ei Nerd. Agora bora lá. Provavelmente, eu acredito que talvez, eu não sei como que tá hoje, a parte mais polêmica do vídeo. Exatamente. Bora lá então, agora com o segundo rascunho. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, você já sabe, eu sou o Wagner, você está no canal Traje Cômico. E antes de entrar no assunto desse vídeo, eu preciso pontuar 3 coisas para que a gente possa lidar melhor com esse assunto. A primeira coisa é que esse é um vídeo que eu preciso que você assista até o final. Inclusive, de preferência, eu espero que você deixe para comentar o assunto ali embaixo apenas depois de assistir o vídeo todo, porque eu já tenho... Então, eu já assisti o vídeo todo, só que eu não vou assistir de novo só pra esperar comentar. Eu vou comentar durante o vídeo mesmo. Então foi mal, vai rolar não. E ainda vou te cortar várias vezes. Experiência suficiente na internet para saber que esse é o tipo de vídeo que as pessoas pegam um trecho separado e começam a discutir em cima daquilo, sendo que esse trecho ele é explicado ou justificado mais tarde. Então às vezes você tá cheio de dúvidas e questionamentos. Agora até que eu vi, eu acho que eu acabei cortando, olhando aqui no bloco de anotações, acho que eu cortei mais do Wagner do que do Peter. Eita, pô. Na sua cabeça, e tudo isso já está respondido no vídeo, você apenas ainda não viu. Então podemos fazer esse combinado? Você deixa para assistir e comentar esse vídeo apenas se estiver disposto a conferir tudo que eu tenho a dizer. Se não já assisti tudo e vou comentar durante. não for o caso, eu prefiro que você nem participe da discussão. Ok, bora lá então pro próximo pulo. Eita, foi demais. Aqui. Mas que a minha intenção também não é ficar fomentando treta, longe disso. E o último ponto importante, antes da gente dar prosseguimento, é reforçar mais uma vez que na Liga Nerdola, cada um responde pelo seu próprio CPF. Então, eu não estou fazendo esse vídeo como um porta-voz da Liga Nerdola. Eu não estou falando por todos os canais que fazem parte da Liga, mesmo porque eu nem sei quais são todos esses canais. E esse também é um dos temas do vídeo de hoje. Eu te falei pra ficar até o fim do vídeo, né? Não se preocupe, você vai gostar, porque é um vídeo que tá... Eu separei essa parte aqui já para dar uma explicada melhor, que eu realmente só entendi isso depois de ver esse vídeo, então já começando para dar essa explicada, que não é um grupo completamente organizado e sei lá o que. Agora bom, bora pro próximo pulo, que dessa vez é grande. Vamos lá, cadê? 10 minutos e 20. tá de braços abertos para você. E foi exatamente assim que surgiu a Liga Nerdola. Quanto mais nerds passaram a reclamar de lacração, mais os wokes começaram a ficar histéricos, enfurecidos, criaram esse novo rótulo Nerdola para continuar estigmatizando os nerds que não eram de esquerda. Essas pessoas adotaram o termo, somos nerdolas mesmo, então não tem problema, e criaram esse grupo para se blindar de cancelamento. Então, se você perguntar para mim o que é a Liga Nerdola, hoje eu poderia dizer que é um grupo de nerds de direita que detestam lacração e que decidiram unir forças para não ficar à mercê
do cancelamento da esquerda. E por esse motivo é meio difícil falar quem faz parte da Liga Nerdola, porque não era um grupo oficial. A Liga Nerdola meio que era um grupo de WhatsApp, onde vários criadores de conteúdo de direita eram adicionados pra gente interagir, pra gente trocar figurinha. Alguns nem são exatamente do segmento nerd, mas era uma galera que tava lá pra se apoiar. Não começou realmente como um grupo oficial, um time muito bem definido, que tem uma série de regras a serem seguidas, não tem um processo de admissão, uma entrevista de emprego pra Liga Nerdola. O grupo começou a se formar mais no sentido de, cara, olha aquela pessoa, estão cancelando ela, nada a ver, super injusto, ela não fez nada, vamos defender. Aí defendia essa pessoa, ela fazia parte do grupo. Não oficialmente, porque meio que tudo é extraoficial quando se trata de Liga Nerdola. Na teoria, eu separei esses 2 pontos, ainda vou assistir mais um pouco. Eu separei esses 2 pontos já pra desmistificar essa parte de é um grupo organizado, sei lá o que. Essa ideia conspiracionista de chapéu de alumínio. Meio que por brincadeira até, sei lá, eu sou um dos líderes da liga hoje. Mas por que isso é mais uma brincadeira e uma teoria do que um fato? Porque eu nunca tomei nenhuma decisão dentro do grupo. A gente já fez várias reuniões, eu dou várias ideias, eu sou sempre consultado, mas eu nunca coloquei ninguém pra dentro da liga e nunca expulsei ninguém também. Sinceramente, tem pessoas que, na teoria, talvez na prática, é difícil dizer, fazem parte da Liga Nerdola e eu nem conheço. Eu não sei quem é, não sei o nome, não sei qual é o canal, nunca vi um único vídeo, não sei como essa pessoa se comporta. Mas é amigo de alguma outra pessoa que tava lá dentro do grupo, que chamou e começou a interagir. E por muito tempo a gente ficou de boa com isso. Tudo bem. Meio que a liga somos todos nós. Sou eu, é você também. Você quer fazer parte da liga, você já faz parte da liga. Não era Tô brincando. uma coisa controlada. Ou será que não? Alguns amigos mais próximos disseram que já chegaram a ver um canal aleatório na internet falando como se fosse parte da liga e que ninguém sabia quem era, ninguém conhecia, mas que tava rolando. E a gente só achava isso legal. Pô, a Liga Nerdola tá cada vez mais pop. Até por isso a gente sempre bateu tanto na tecla de que cada um responde pelo seu próprio CPF. Porque como é que eu posso responder pelas opiniões de uma pessoa que eu nem conheço? Então, essa é uma das verdades de bastidores pra vocês. A Liga Nerdola sempre foi uma bagunça, totalmente desorganizada, muito diferente do que os lacrolas acreditam, inclusive, que existe uma rede de financiamento da Brasil Paralelo. Droga nenhuma, cara. Mais uma coisa que eu posso falar pra vocês, pelo menos até aqui eu nunca ganhei R$1 por causa da Liga. Pelo contrário, eu já investi por causa do canal da Liga, paguei editor. Ih, quero mais fazer parte da liga não. Não dá certo não, deve ter não. Nerdola. Porque aí a gente começa a ir pra Liga Nerdola Sem Limites, de pessoas que estão próximas ao mesmo tempo que não totalmente, e mais do que isso, são pessoas que em muitos casos estão praticamente em lados opostos dentro do espectro Nerdola. E aí, mais uma vez, vou ter que dar nomes aos bois. Eu tô falando aqui de Peter Jordan do Ei Nerd e dos irmãos Alba do Linhagem Geek. É importante mais uma vez pontuar. Me considero amigo do Peter e me considero amigo dos irmãos Alba. Com o Gabriel falei poucas vezes, eu já conversei bem mais com o André. Não é tão próximo quanto o resto do pessoal da Liga, por exemplo. Mas em contrapartida, o André é quem eu conheço há mais tempo, eu acho. Conheci ele desde que ele tinha um canal chamado Alba Spider. E aí vem esse problema que estamos enfrentando nas últimas semanas. O objetivo principal dos Nerdolas é fazer um enfrentamento nessa guerra cultural contra a cultura woke. A gente quer basicamente resgatar a essência dos personagens que nós amamos e parar de ser cancelado por isso. E esse é um problema que todo mundo que está assistindo esse vídeo até aqui provavelmente entende muito bem, mas que ainda é um pouco abstrato. Não é como trocar um pneu de um carro, que você sabe o passo a passo que você precisa seguir para conseguir resolver esse problema. Se o pneu furou, você sabe o que você tem que fazer para conseguir trocar esse pneu. E justamente por isso, é normal que as pessoas tenham visões diferentes sobre como resolver o problema. Dando um exemplo mais bobo, seria como se tivesse uma prova muito importante para a semana que vem e um grupo de amigos estivesse decidindo sobre qual a melhor forma de estudar para essa prova. Não existe uma resposta objetiva, até porque para cada pessoa talvez seja diferente mesmo. Tem um que acha que o melhor jeito é simplesmente enfiar a cara nos livros e tentar ler tudo e memorizar, porque tem uma boa memória e é assim que vai estudar. Tem outro que acha que a melhor forma é fazendo anotações, fazendo um joguinho de perguntas, tentando fazer com que o estudo seja mais dinâmico, interessante, divertido. Enfim, você vai ter diferentes pessoas oferecendo diferentes soluções para o mesmo problema. E o mais interessante, não necessariamente tem um grupo de pessoas que está certa e o outro que está errado. Às vezes os dois grupos podem estar certos, às vezes um pode ter mais eficiência do que o outro, mas os dois conseguem resultados positivos. E é mais ou menos isso que eu vejo acontecendo na comunidade nerdola nesse momento. Você tem de um lado o Peter com a visão de que os nerdolas precisam
fugir totalmente dos extremos e fazer muita autocrítica, porque senão eles podem acabar fazendo o movimento ficar totalmente desgastado e queimado, e isso vai ser ruim para esse combate ideológico na guerra cultural. E você tem do outro lado a linhagem que quer só bater de frente, que quer zoar os filmes e que chega a ser quase contra qualquer postura mais moderada, talvez, não sei se é exagero dizer isso, porque é basicamente esse conflito que tá rolando. Então um tá virando antagonista do outro. E na minha visão, na minha leitura do cenário, a Liga Nerdola nesse momento tá no meio, que é engraçado, somos os isentões dessa treta. Mas por que eu digo isso? Claro que eu coloquei a Liga como um todo aqui, né? Mas agora, novamente, eu estou falando por mim, e não a opinião de todos os membros da Liga, até porque já falei pra vocês, eu nem sei quais eles são hoje, e nem desses que eu citei nominalmente, que são meus amigos mais próximos. Não necessariamente eles vão concordar com tudo que eu tô falando aqui. Mas eu, Wagner, por conhecer as pessoas por trás do Ei Nerd da linhagem geek, não acho que nenhuma delas tá fazendo qualquer coisa de má fé. E eu realmente concordo, em partes, tanto com a visão do Peter quanto com a visão da linhagem. O Peter acha que a linhagem está prestando um desserviço para a causa nerdola, a linhagem acha que o Ei Nerd está prestando um desserviço para a causa nerdola. O Peter acha que a linhagem é radical demais, a linhagem acha que o Peter é isentão lacrola demais. Ai, nossa, já tô até sono nesse vídeo. Bom, eu pelo menos acredito que em parte os dois têm um pouco de razão. Eu acho que não está tudo tão extremo assim quanto o Peter diz. Porém, eu acho que não deveria se bater tanto assim o martelo, tantas vezes assim, em todas as obras que apresentam alguns sinais de lacração, porque não quer dizer que vai ser lacração. A não ser que no material de divulgação tenha uma clara lacração e sei lá mais o que. Como eu falei, para você ter a certeza, você tem que ver. O Peter acha que a linhagem é muito mais um canal político do que um canal nerdola, e a linhagem acha que o Peter não usa o alcance dele, o engajamento dele, para enfrentar como deveria a guerra cultural, e não reclama de lacração tanto quanto deveria no seu canal. E o que eu acho? Bom, eu já falei aqui algumas vezes. Eu acho que é importante tanto a existência de um canal que fale de cultura geek de uma forma mais neutra, só para passar a notícia, sem necessariamente colocar um viés ali, ainda que vez ou outra o Peter também coloque, mas não é esse o foco principal do Ei Nerd, assim como eu também acho importante pra caramba a existência de um canal que passe essa visão e que seja mais combativo e que critique a lacração objetivamente o tempo inteiro mesmo. Eu não acho que seja um problema a linhagem ser mais anti-woke do que geek, assim como eu não acho que seja um problema o Ei Nerd não ser totalmente anti-woke e não bater nisso o tempo inteiro. Porém, eu acho sim que às vezes o Peter presta um desserviço quando ele relativiza umas lacrações que ao meu ver são muito óbvias, e aí o que eu acho? Que ele tá cedendo território pros lacrolas, pros wokes, de graça, e ele tem muita relevância e muita influência, e eu não concordo com isso. E é nesse ponto que eu tento fazer as minhas críticas. Observação, nesse ponto eu até concordo, porque o Peter praticamente toda vez, com algumas exceções, é claro, de quando o produto está muito, mas muito ruim, ele acaba ficando um pouco isento, quando obviamente acaba tendo uma lacração bem óbvia e um motivo bem ideológico. Por isso que eu disse lá no começo que eu ainda planejo sim responder alguns vídeos do Peter, porque pra mim são pontos... Eu não vou reagir a essa resposta, eu já tô fazendo aqui o trabalho de colocar 2 vídeos aqui, vai voltar ao normal, só de música, a não ser que esse vídeo tenha muito... Não, nem se esse vídeo tiver muito engajamento, não vou fazer uma continuação, nem lascando. Em que ele já tô com as orelhas doendo aqui de tanto tempo usando esse point. Precisa ser respondido pra gente não apenas entregar esse território, tipo, ok, então, sei lá, o que aconteceu em All New, All Different não foi lacração também, porque se a gente falar que foi, corremos o risco de ser radicais demais, ou atrair um público radical demais, e a gente tem que ir mais leve pra não ficar caricato e pra não queimar o filme do movimento. Só que ao meu ver, se você cede muito, aí sim vai ficar cada vez maior o estigma de quem está reclamando de algumas lacradas, porque, pô, se nem All New, All Different foi lacração, então várias outras que vierem depois também não vão poder ser. Por isso são pontos que eu faço mais questão de defender. Agora, em contrapartida, eu também acho que às vezes a linhagem passa do ponto que acaba sendo um desserviço. Quando eles reclamam, por exemplo, do Coisa usando camisa no novo filme do Quarteto. Por quê? Porque eu concordo com o Peter que, fazendo isso, eles se tornam um alvo muito fácil. Isso também eu comecei a achar até engraçado. Tipo, o que custava fazer o bicho sem camisa, hein? Tudo bem, tem que gastar mais com maquiagem, com CGI... Mas pelo amor de Deus, né? O Coisa usando camisa é a mesma coisa que o Hulk usando camisa.
Pelo amor de Deus, cara, não pode. Fácil, por outro lado. Isso é um negócio que eu só achei engraçado. Isso eu não vi uma lacração, assim. Até entendo a possível ideia de lacração por trás disso, mas... E eles podem acabar reforçando a ideia de algumas pessoas que, pô, realmente a gente tá reclamando de umas coisas estúpidas, a gente tá vendo lacração em tudo, até onde não tem. Então, pra mim, talvez a linhagem peca pelo excesso e o Peter peca pelo cuidado, pelo preciosismo. Mas eu sei que o Peter fala essas coisas no vídeo dele porque ele acredita nisso. Porque ele fala isso pra mim também no privado. E eu também sei que o pessoal da linhagem zoa com essas coisas, primeiro porque o conteúdo deles é bastante voltado pro humor também. E humor tem exagero, o humor às vezes passa do ponto. E eles adoram criar bordões, eles são bons com essas coisas de apelidinho e frases feitas. Então consigo entender o direcionamento dos dois canais. O ponto é, a Liga Nerdola acabou ficando nesse fogo cruzado. E por um bom tempo tava rolando meio que uma guerra fria. Porque a linhagem tem a política de não falar dos outros canais e não fazer react. E o Peter também evita. Então os dois lados ficavam se espizinhando em indiretinhas. E qual a impressão que dá, especialmente pro público? A linhagem bate mais na cultura woke, então ela tá junto com a gente nos nerdolas. Então os nerdolas estão ali batendo no Peter. Aí o Peter tá respondendo a linhagem, só que ele não cita a linhagem, então ele tá falando dos nerdolas. Eu também sou um nerdola, então eu também estou sendo respondido. Tudo que o Peter tá falando pra linhagem, ele também tá falando pra mim. Vocês não entendem, vocês ficam confusos, é normal. E pior, muitos de vocês ainda pensam, porque vocês são os vendidos, porque vocês não têm bolas, porque vocês não estão batendo de frente. Sendo que, na verdade, a minha posição e a dos meus amigos da Liga era de que tudo isso estava sendo ruim pra gente, estava sendo horrível pro nosso lado, isso só estava sendo proveitoso pros lacrolas. Então a gente queria tentar resolver tudo o máximo que desse nos bastidores mesmo. Tentar fazer um meio de campo, conversar com um lado ou com o outro, ver o que dava pra acertar, o que não dava. Só que a temperatura foi subindo, quando a gente menos esperava, bum! Um vídeo novo começou a esquentar a treta. A minha opinião geral sobre isso, também já falei muitas vezes aqui no canal, é que, sabe, o maior problema que um nerdola extremista vem gerando é só reclamar de coisa idiota, não tem um impacto significativo na vida das pessoas, não tá destruindo o entretenimento, porque tem alguns canais que não gostaram que o Coisa tá usando camisa. Esse é um ponto importante, né, da potência em si de cada um. Os lacrons colocaram um bando de alteração do personagem que todo mundo amava e ficou chato pra caramba. Colocaram pronomes e sei lá o que nos filmes e tudo mais. O Lacron fez o quê? Fez vídeo reclamando. O Nerdola fez o quê? Vídeo reclamando. Nossa, realmente, hein? Pau a pau. Então eu não acho essa autocrítica super necessária, porque a gente tá perdendo a mão, porque estamos passando do ponto, porque, enfim, né, nos tornamos quem juramos destruir. Por outro lado, sim, é verdade que nos comentários aparecem umas pessoas desequilibradas, umas pessoas problemáticas, umas pessoas falando coisas absurdas. Eu entendo que quando você tem um público grande, é impossível que todo o seu público seja super coerente e educado e respeitoso. Mas isso não quer dizer que não tem no meio da audiência pessoas perdendo a mão. Tem. E mais... Porque vamos e convenhamos, é o ser humano que de vez em quando perde a mão e solta cada pérola, independente do lado que esteja. Mais do que isso. Aqui eu não vou citar nomes porque eu não sei. Eu não conheço exatamente, então eu não quero falar de quem eu não conheço. Mas me falaram que tem alguns influenciadores nerdolas, ou pelo menos assim, identificados com o lado nerdola, que estão sim, perdendo mais a mão e radicalizando mesmo mais no discurso, praticamente dando uma de load. E aí eu falei, cara, eu não sei, eu não conheço. Mais uma vez, eu sei que é repetitivo, mas é importante enfatizar, estamos na internet, o pessoal gosta de descontextualizar as coisas. Tem muita gente, teoricamente dentro da liga, que eu não conheço nada. Nem o nome, nem o conteúdo, nada. Mas realmente, se tem alguém lá dentro que tá se comportando como um load de sinal trocado, aí eu não tenho como endossar, eu não tenho como passar pano. Depois do vídeo que eu fiz esculachando a postura do load, pra mostrar como aquela galera é extremista e a nossa não. Do que eu tenho conhecimento, a nossa galera não é extremista. Então se tem alguém sendo extremista levando o nome da Liga Nerdola, tá errado. Então no geral eu sei que o nosso lado não é perfeito, sei que tem problemas, sei que é impossível que todos os nerdolas sejam super inteligentes e bem articulados e educados, mas eu ainda acho que tudo isso tá muito longe de ser um problema nas proporções do que o Peter acredita. Porém, são as convicções dele. É o jeito que ele acredita ser o correto de
travar essa batalha. E eu não posso ter a pretensão de mudar a cabeça de todo mundo, de todos os nerdolas do Brasil. Eu não posso sequer ter a prepotência de achar que eu sou o único que sabe o jeito correto de trilhar por esse caminho. Talvez eu devesse ser mais radical, talvez eu devesse ser menos radical. Eu não tenho como saber, mas eu faço o que eu realmente acredito que é o certo. Eu sempre sentei aqui e olhei pra essa câmera pra defender a verdade, o que eu acredito que seja verdade. Mas é óbvio que eu sou um ser humano imperfeito, então eu posso errar, assim como todos os outros lados também podem. Mas não tenha dúvida de que mesmo quando eu erro, eu faço isso com a convicção de que eu tô fazendo a coisa certa. É claro, depois cabe a mim reconhecer e reparar o meu erro, passando a verdade adiante. Enfim, eu acho que esse esclarecimento precisava ser feito porque, de fato, internamente a comunidade nerdola está com dificuldade em encontrar o caminho certo para continuar fazendo o enfrentamento na guerra cultural. E eu acho que se a gente não fizer nada e continuar observando ou continuar simplesmente tentando costurar essas tensões, fatalmente o cenário vai acabar implodindo. Eu tenho certeza que ninguém quer isso. É claro, eu também sei que vão ter várias pessoas aí nos comentários falando que esse grupo é uma porcaria, que ele tem que deixar de existir mesmo. Isso é normal, acho que não vai nunca ter um grupo meio que político, ideológico, que não tem algumas pessoas que vejam dessa maneira. O que eu posso garantir pra você... Ok. Próximo ponto. Cadê aqui? Eu tô ficando cego. Ainda bem, vai pular bastante. Não, tá assim. Que sejam os erros do nosso lado, eu acho que não tem comparação com o inimigo que a gente está enfrentando. E essa é uma crítica que eventualmente eu vejo por aí também. Ah, vocês têm que tomar cuidado para não se tornar aqueles que vocês juraram destruir. Esse ponto eu coloquei só para, de verdade, fazer uma comparação entre os dois. Vocês se tornaram tudo aquilo que vocês criticavam. Isso é um exagero tão idiota, porque... Pra eu me tornar tudo aquilo que eu criticava, primeiro a cultura woke tem que desaparecer do mainstream e virar totalmente uma subcultura. Todas as empresas do mercado precisam ser nerdolas, toda a indústria do entretenimento precisa ser nerdola, e a gente precisa ter uma hegemonia política conservadora em todo o ocidente. Esse é o começo só. A partir daí, eu tenho que me juntar a este maquinário para promover campanhas incessantes de opressão e de censura e de perseguição contra os meus desafetos políticos. Aí sim, eu estaria me tornando tudo que eu critiquei. Mas eu ainda vou além. Porque aqui entra o ponto de reconhecer que eu não sou um ser humano perfeito. Eu não quero fingir ter mais virtudes do que eu realmente tenho. Eu sei que vingança não é um negócio legal. Eu sei que é moralmente condenável. Mas eu não sou tão iluminado e tão superior ao ponto de ser zero vingativo. Não, eu reconheço que eu sou um tanto vingativo sim. Então eu nem pretendo mentir pra você e fingir que eu não acharia legal se essa galera que passou os últimos 8 anos me cancelando e fazendo de tudo pra acabar com a minha carreira, com a minha reputação e com a de várias outras pessoas que eu amo e que eu admiro, né? Se essa galera experimentasse pelo menos um pouquinho do próprio veneno, se eles pagassem um pouco, sabe? É claro, do ponto de vista ideológico, eu defendo liberdade de expressão pra todo mundo. Posso não concordar com uma única palavra do que você diz, mas vou defender até a morte o seu direito de dizer. Mas não me incomodaria se isso fosse depois de um pouquinho de reparação. E aqui é o meu lado humano e falho falando. Eu sei que o ideal seria que eu fosse evoluído bastante para dar outra face, mas eu não sou Jesus Cristo. Então, sim, talvez em alguma medida eu possa me tornar, em parte, o que eu criticava. Eu tenho de concordar com certas partes, porque... Mas é tanta coisa desperdiçada, tantas histórias, tantos personagens que vai passar tanta raiva, sem contar tantos e tantos criadores que acabaram meio que tendo que se tornar isso e tudo mais, que de verdade esse lado acaba falando um pouquinho alto. Só que do outro lado, defendendo o que eu acho que é correto. Porque o meu problema não era só com o que os wokes, os identitários e os esquerdistas estavam fazendo, mas também o resultado de tudo isso que eles estavam fazendo. Eu não posso falar pra você que eu ficaria triste se de repente nenhum lacrola conseguisse mais patrocínio nenhum, porque nenhuma empresa aceita mais patrocinar lacrador e quem defendeu a cultura woke e quem defendeu toda essa perseguição. Eu não vou falar pra você que eu ficaria triste se de repente vários desses canais terríveis caíssem no completo obscurantismo, no ostracismo, sabe? Ninguém mais se importasse, porque eles não têm mais público nenhum, boa parte deles nem tinha público mesmo, e eles não têm mais o dinheiro das marcas pra ficar sugando. Porque eu tive desse lado nos piores momentos. Quando era mais difícil, quando era mais impopular defender o que eu tava defendendo, eu tava lá, na linha de frente. E sim, tem dentro de mim essa percepção
de injustiça, de ver tantas pessoas defendendo atrocidades e sendo financiadas por isso, por um meio que elas próprias dizem abominar, que é o capitalismo. Por isso que eu também nunca tive problema em defender o contra-cancelamento, a destruição mútua assegurada. Eu gostaria de ver censurador sendo censurado. Um pouco, pelo menos, sabe? 2 anos, quem sabe? Não precisa ser 8, que nem a gente. Eu gostaria de ver anticapitalista não tendo 1 centavo das grandes empresas capitalistas do mundo para produzir seu conteúdo. Afinal é justo, né? Se ele é anticapitalista, por que quer dinheiro de empresa capitalista malvadona? Vai lá e produz pro público, vive só do público, que nem eu vivi durante boa parte desses anos. Se é que você vai ter algum público, né? Consegue manter público sem ter todo esse dinheiro desviado, sem se beneficiar desse sistema que você dizia repudiar com todas as forças? É claro que eu já vou estar muito feliz e muito realizado se a gente tiver justiça num tratamento, se a gente tiver o mesmo espaço para falar. Se uma pessoa de direita tiver a mesma liberdade, o mesmo nível de liberdade para se comunicar que um militante de esquerda. Esse realmente é o objetivo principal. Mas uma parte meio feia de mim até que não se incomodaria com um pouquinho mais. Não minto. E eu falo isso justamente pra você que tem esse temor. Caramba, será que eu iria me corromper? Será que eu poderia passar do ponto pro outro lado? Cara, talvez um pouco, mas não. Me tornar quem eu jurei destruir, de jeito nenhum. Porque eu não tô fazendo tudo isso por me vender. Eu não tô defendendo uma coisa que eu mesmo sei que é uma merda. Não. Eu continuo defendendo o que eu acredito. Defendendo a verdade e tudo aquilo que eu já defendia mesmo quando era extremamente difícil. E pra mim essa é aquela diferença fundamental que muda tudo, que faz com que não seja realmente comparável. Assim como eu sempre falei que pra mim lacrolas e nerdolas não podem ser comparados, eu acho que isso pode ser expandido ainda mais pra influenciadores de direita e de esquerda no geral. É isso, vídeo longo, quase que um desabafo, mas eu acho que... Ok, agora o último, o mais importante pulo. Pelo menos vou tentar fazer o melhor que eu posso pra continuar travando essa batalha do jeito que eu acho que é o melhor, pra conquistar o objetivo que, no fim das contas, é o que todo mundo aqui quer. Tanto a Liga Nerdola, quanto o Linhagem Geek, quanto o Way Nerd. A linha de chegada que a gente tá tentando alcançar é a mesma pra todo mundo, pelo menos eu acho que seja. Só que pessoas diferentes escolheram caminhos diferentes porque acham que vai ser melhor. E é claro que aqui eu centralizei nessas figuras, mas é óbvio que um grupo com tantas pessoas, como eu falei ao longo do vídeo, vai acabar se dividindo também no meio dessa história. Porque tem uns que vão olhar pro lado do Peter, achar que ele tá mais correto, que realmente não pode radicalizar muito. Outros vão olhar pro lado da linhagem, achar que eles é que estão defendendo os nerdolas. E outros podem olhar pra gente e pensar, será que a gente vai conseguir resolver? Enfim, vamos pacificar, vamos acabar com essas brigas internas. É difícil. Lidar com pessoas é difícil. Eu tive banda por muitos anos, então eu tenho alguma experiência. E de um ano pra cá eu tenho me aproximado mais de outros criadores de direita, porque eu acho que é uma forma mais eficiente de fazer o que eu tô fazendo, de alcançar os meus objetivos, que meio que são os objetivos em comum que todo mundo que acompanha o canal, eu acredito. Então por isso me aproximei dos moleques da Tropa Antimilitância também, que são legais pra caramba, também gosto muito deles. Me aproximei do pessoal do Fio Diário, o Marco Antônio é um cara fora de série. Enfim, vocês sabem, eu sou aberto ao diálogo e o meu interesse, o meu objetivo é fazer com que o mundo vá para uma direção melhor, para que a gente viva num país melhor, porque obviamente isso impacta diretamente todas as pessoas que são importantes para mim. Espero que você siga comigo nessa jornada. Eu tenho certeza absoluta que muita gente vai discordar de vários pontos que eu levantei durante esse vídeo, mas que você entenda, como eu já falei durante o vídeo mesmo, eu posso estar errando, mas com a intenção de acertar. De boas intenções, o inferno pode até estar cheio, mas, cara, também não acho que eu esteja fazendo ou defendendo nenhum absurdo. Eu tô tentando ser conciliador, ponderado, mas ao mesmo tempo firme, contundente e assertivo. Ok, eu acredito que já está bom. Então agora, de uma vez por todas, calma aí, dando um tchau e até o próximo vídeo de música normal, voltando ao normal, e até a próxima.